Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fábio Nunes, sou naturopata, também trabalho na área de desenvolvimento pessoal e hoje eu estou aqui para comentar brevemente sobre um trecho desse filme Todo Poderoso que todo mundo conhece, né? Um filme que conta aí com a participação desses dois atores incríveis aí, fantásticos, é importante, né? Até que eu diga que o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com a pessoa do Morgan Freeman, um excelente ator, e nem com a pessoa do Jim Carrey, também não conheço nenhum dos dois. Então eu não sei, né, como que eles são, o caráter de cada um. Para mim, na minha visão, são excelentes atores, excelentes profissionais. E o que eu vou comentar aqui é a fala. Eles são atores, são pagos, né? E inclusive, o meu comentário ele pode estar, né, acontecendo agora, tanto por causa da ignorância, né, de algumas pessoas, a ignorância no contexto de não conhecer realmente, né, da ausência do conhecimento de certas coisas, e do ou realmente, né, de uma má intenção, o que eu não acredito que seja aqui o caso. Então, no filme Todo Poderoso, a gente tem um trecho, eu vou deixar um link aí abaixo, tem um trecho que onde ele fala, né, algumas coisas como: se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência ou dará a oportunidade de ser paciente. Então, aqui eu não vou nem comentar a questão do rezar, se é orar. Para mim, isso daí é o de menos que eu estou trazendo aqui hoje. Eu creio que é um pouco mais importante, né, do que essa questão aí de a gente reza ou ora, enfim. A segunda, nesse mesmo trecho, né, como eu falei, o link é exatamente desse trecho aí, eu vou deixar aí abaixo. Ele diz assim: se pedirmos coragem, Deus nos dá coragem ou a oportunidade de sermos corajosos, né? Se pedirmos coragem, Deus nos dá coragem ou a oportunidade de sermos corajosos. E para encerrar esse trecho, né, que ele fala com a esposa do Jim Carrey, que ali está interpretando um homem que passa a agir com o poder de Deus, né, e ele diz assim: se alguém pede que a família seja unida, acha que Deus une a família com amor e alegria ou dá a oportunidade de se amar? É interessante, né? Fica aqui agora, o que que você acha, né? É interessante como que a mídia, né, Hollywood, sabe muito bem implementar as suas verdades, né, as suas próprias verdades. E a gente vê um ator muito bem conceituado, um autor que a maioria, pelo menos, aí tem grande estima, que é o Morgan Freeman, tem uma aparência de sabedoria, principalmente nesse filme, né, onde ele interpreta o próprio Deus, e ele apresenta algo que aparentemente é muito sábio e é muito verdadeiro. Mas a gente vai ver agora que, à luz da Bíblia, não existe nada mais mentiroso ou contraditório. Então a gente vai perceber aqui que é uma suposta verdade difundida, inclusive muitos cristãos, infelizmente, acreditam, né, e passam essa verdade, entre aspas, para frente, mas não sabe, né, que devido aí algumas considerações, né, não digo que falta estudo, mas falta um pouquinho mais de atenção em alguns textos bíblicos, em alguns trechos, para que pudesse refinar melhor essa declaração aí do ator, né? Interpretando aí Deus no Todo-Poderoso. Então fica aqui, né? O que que você acha? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, pessoas que apresentam supostas verdades como se fossem, né, realmente algo com uma base escriturística bíblica, mas que na verdade não é. Então, Colossenses 2,8 a gente vê isso. E voltando aqui, ó, no que você acha, na verdade, o que nós achamos, se não tiver uma base bíblica, na verdade não interessa, porque a gente sabe que biblicamente o nosso pensamento, né, os nossos desejos, nossas vontades, né, as interpretações a respeito da forma de viver o mundo, como é o mundo e do que é a verdade, elas têm que ter uma base, elas têm que ter um fundamento, e esse fundamento é a palavra de Deus. Então, o que nós achamos, eu coloquei aqui realmente só para que cada um possa dar sua opinião com base no que
entendeu ou que ouviu até hoje. Mas aqui eu vou apresentar algumas bases sólidas, bíblicas, para que a gente possa entender melhor essa declaração à luz da Bíblia. Então aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E o texto continua, né? Falando contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, verso 22 e 23. Então, quando a Bíblia fala sobre fruto, ela fala sobre o resultado natural. A mangueira ela não vai se esforçar para dar manga, ela naturalmente vai produzir manga porque ela tem uma estrutura genética que faz com que ela seja uma mangueira. Então ela vai produzir frutos, uma manga, naturalmente. Então, o que a gente já entende aqui? Qual é a analogia que está sendo feita? Que se a gente possui uma estrutura íntima da alma, cheia do Espírito Santo, os resultados eles se tornam diferentes, eles se tornam favoráveis, eles se tornam agradáveis aos olhos de Deus. E a gente tem o fruto do Espírito, que envolve tudo isso daqui. Então, a declaração que é feita no filme, que se a gente pede algo, Deus ele vai nos colocar numa circunstância para que a gente desenvolva, né, ou aplique aquele algo, a gente já vê que já não está muito de acordo com a realidade, porque não é a exposição a uma determinada circunstância que vai fazer com que a gente desenvolva uma determinada característica de personalidade ou habilidade ou qualidade, né, em nossa personalidade, em nosso caráter. Então a gente vê aqui, primeiramente, um texto muito conhecido que já mostra o seguinte, que para que a gente possa amar, possa ter uma alegria constante, né, da alma, aquela alegria fixa, aquela alegria medida, que não é aquele estado de euforia, mas a gente constantemente está ali, está bem com o seu estado de espírito. Quem busca a presença do Senhor sabe do que eu estou falando, sabe do que eu estou falando. Então, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, ó, nós temos, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura e ser-lhe-á dado. Então, a gente tem novamente aqui Tiago, né? A declaração de Tiago, capítulo 1, verso 5. Mais uma vez, a gente vai confirmar que aquilo que a gente pede a Deus, né, em relação à nossa pessoa, seja sabedoria, seja amor, seja alegria, seja paciência, como a gente já viu aí, longanimidade, né? Não vem pela exposição a uma circunstância. Ah, Deus vai te dar a oportunidade de você ser. Não. Deus ele vai te encher do Espírito Santo para que você possa exercer, para que você possa produzir aquela virtude, para que você possa ser paciente, para que você possa ser bondoso, para que você possa ser uma pessoa de fé. Isso é Espírito Santo. E a gente vai entender mais porque desde já pode ficar a pergunta, né? Ah, mas quem não é crente e tem isso aí, vem da onde? Então a gente vai comentar isso daí também brevemente. Não, e que a todos dá liberalmente e não censura ser lhe dado. Ou seja, a pessoa pediu sabedoria, Deus não expôs aquela pessoa a uma condição para que ela pudesse, a uma circunstância para que ela pudesse exercer sabedoria. Não foi isso que aconteceu, mas a pessoa que necessita de sabedoria, Deus ele concede sabedoria. Nada mais óbvio, nada mais simples. Vamos lá. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que sejam feitos sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 29 e 30. O que tinha acontecido aqui? Os discípulos já tinham vindo de uma repreensão, foram açoitados, foram agredidos, retornaram, né, para a presença dos demais discípulos e contaram, olha, a gente já sofreu ali, né, uma retaliação e eles falaram para a gente não pregar o evangelho porque o negócio vai ficar pior, vai ficar feio para a gente. Qual a necessidade que eles sentiram naquele momento? De ousadia. A gente precisa ser ousado, a gente precisa ser determinado, a gente não pode ter medo, a gente tem que continuar, a gente tem que avançar. Como eles viram essa necessidade, o que eles pediram? Eles pediram, está aqui, ó, concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Então vamos ver como que foi atendido esse pedido. Ó, versículo 31. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam
com ousadia a palavra de Deus. Então, o que o Senhor concedeu a eles quando eles pediram ousadia? Ousadia. Não colocaram eles à mercê de uma circunstância, até porque eles já estavam. Então, eles já estavam vivenciando uma situação, eles precisavam de ousadia, eles não precisavam continuar vivenciando aquela situação. Então, existia uma necessidade, perdão, de ousadia, e Deus concede ousadia na medida que os discípulos oram pedindo ousadia. Então a gente vê que mais um texto bíblico confirmando que não existe essa questão. Se você precisa de sabedoria, se você precisa de amor, se você precisa de fé, se você precisa de alegria, se você precisa de paciência, Deus ele não vai te expor a uma condição para você desenvolver isso, ou para você passar a ter, ou para você aplicar isso, porque você não tem. Como é que olha a questão, né? Olha o que foi falado no filme. Se alguém reza pedindo paciência, será que Deus vai dar paciência ou oportunidade de usar paciência? Deus tem que dar paciência, porque se der oportunidade de usar a paciência, a pessoa não tiver paciência, como é que vai usar a paciência? Não tem lógica. Então a gente já observa por aqui que a necessidade que nós temos, principalmente em relação a virtudes, em relação a qualidades, em relação a características de personalidade, ela vem do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que faz. Mas é claro que Hollywood não vai dar glória para o Todo-Poderoso, né? Porque eles servem a um outro Deus, né? Ao Deus deste século, com D minúsculo. Então vamos aqui. Paulo ele disse o seguinte: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo, um homem que expulsava demônio, curava enfermo, inclusive com lenços e aventais, um pedaço de pano que tinha contato com ele, um homem consagrado, um homem santo, um homem justo, um homem reto, mas ele mesmo declara: de mim eu não tenho nada para oferecer. Então, se você que não tem paciência, você que não tem amor, você que não tem fé, e ficar tentando se expor a situações, de repente influenciado por Hollywood, para desenvolver ou para aplicar aquilo que você não tem, fora da lógica, né? Já está fora da lógica, como eu acabei de falar, você vai se decepcionar consigo mesmo e aí você tem um caminho, que é um caminho de tristeza, de solidão, de decepção consigo mesmo, de baixa autoestima, porque uma coisa é você ter em mente a realidade de que você não pode nada, não tem nada a oferecer, a não ser que seja pela presença do Espírito Santo. Porque essa pobreza de espírito, que é o que Deus pede que a gente reconheça, bem-aventurados, perdão, bem-aventurados os que são pobres de espírito. O que acontece? O pobre de espírito, ele reconhece que ele não tem nada a oferecer. Então o que ele faz? Ele vai para Jesus, que Jesus o enriquece. Nós vemos isso na carta da igreja do Apocalipse, que o Senhor Jesus, ele faz um convite, né? Aquela última igreja, bem recordo da Odisseia, ele fala: vocês são miseráveis, pobres, cegos e nu, mas venham até mim que eu vou vestir vocês e vou enriquecer vocês de verdade, né? Que é essa riqueza de espírito. Então a gente tem essa solução para nós. Então, passando aqui, ó, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Gálatas 5,17. Então é aqui que a gente começa a entender um pouquinho mais como que funciona tudo isso, né? A gente vê aqui, ó. Então disse o Senhor, eu tô com o bichinho do hoje aqui. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6,3. A gente sabe que nesse período, né, chamado de pré-diluviano, período antes do dilúvio, os homens eles passaram a se rebelar contra Deus, né, não observavam mais as suas leis, não viviam mais de acordo com a vontade do Senhor, e ali o que a gente tem? A gente tem o dilúvio. Mas antes disso, o Espírito Santo foi enviado para encher Noé e Noé pudesse pregar para que o povo viesse ao arrependimento. Mas além disso, o Espírito Santo ele faz um trabalho direto. De repente você está ouvindo aí
e você sabe que o Senhor ele fala com você, ele te impulsiona, ele te influencia, o que muitos dizem que é incomoda, né? Ele te incomoda, né? Eu não gosto de utilizar esse termo porque para mim Deus nunca incomoda. Então, mas ele influencia, ele te impulsiona, ele mexe com a sua alma, e aí você pode resistir ou você pode se abrir para o Espírito Santo entrar, fazer morada e transformar o teu ser, transformar a sua vida. Então houve essa resistência, tanto através da pregação de Noé, como pela ação direta do Espírito Santo na vida dos homens ali antes do dilúvio, do pré-diluviano. Então, o que Deus faz quando há essa resistência? O Espírito Santo ele está ali combatendo, né? O que a gente leu aqui, ó? Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito que é contrário à carne. Então, ó, eles estão combatendo, eles estão refreando. A gente vai ver mais aqui à frente. Ó, primeiramente, pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundície, para desonrarem seus corpos entre si. Romanos 1, 24. E pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Romanos 1, 26. O que está dizendo aqui? Houve uma resistência à ação do Espírito Santo e Deus falou: é isso o caminho que vocês querem seguir? Então, tudo bem. Vou retirar o meu espírito, né? Isso acontece individualmente até hoje, né? É o que muitos não entendem. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, mas não é esse assunto que eu vou me aprofundar aqui, que a gente está falando sobre uma outra coisa. Mas esse é o pecado contra o Espírito Santo. Não é você ofender o Espírito Santo. Quantas vezes, de repente você que está me ouvindo, você que está vendo esse vídeo, você já ofendeu o Espírito Santo? E aí você se converteu. E aí você está aí, Deus perdoa, você tem certeza disso, você tem certeza da tua salvação. Então a ofensa de boca, que seja for, não é isso que é o pecado contra o Espírito Santo. Imperdoável. O pecado imperdoável é a resistência contínua. Chega um momento que o que é feito? Não há mais possibilidade de perdão, porque o Espírito Santo ele para a ação de convencimento, deixa a pessoa seguir o seu curso, a natureza humana ela toma conta e a pessoa passa a fazer coisas terríveis e daqui a pouco morre. Né? Então, a gente tem aqui, ó, uma das principais atividades do Espírito Santo hoje é refrear a ação, o poder, o controle, a influência da natureza humana sobre cada pessoa. Se não fosse o Espírito Santo, seja o ímpio, seja o crente, seja qual for, não teria controle sobre as suas ações. Quantos desejos, quantas vontades que você tem, algumas você não consegue controlar, outras você já consegue controlar. Essa é a ação do Espírito Santo de Deus na tua vida. E o Espírito Santo ele nos é dado em medida. Você tem pouco, você tem muito, você tem mais ou menos, você está pela misericórdia, você está transbordante. É assim que acontece. Qual o nível que você está? Então, uma reflexão aqui de hoje. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizarás com ele e serás transformado em outro homem. Quem disse isso e para quem? Samuel disse para Saul. Mas a gente sabe que Saul, decorrer da história, no final de tudo, o que aconteceu? O Espírito Santo se retirou e quem que toma conta agora? Quem é que faz morada em Saul? Espíritos demoníacos, demônios, fazem morada em Saul. Começa a atormentar Saul. E aí, qual é a explicação disso? Mas o Espírito não entrou, o Espírito não transformou Saul? Transformou, mas ele começou a desobedecer, começou a entristecer o Espírito Santo, começou a se esvaziar do Espírito Santo. E aí, o que começou a acontecer? O Espírito Santo ele começou a se retirar, e aí deu vazão, né? Saul ele deu essa brecha, abriu essa porta para que os espíritos demoníacos, os demônios, eles entrassem em Saul e ali passasse a influenciar a sua vida, atormentar a sua mente. Então, a gente pode ser cheio do Espírito Santo hoje e daqui a pouco mais à frente está vazio e pior, está cheio de demônio. E por isso que a gente tem que estar sempre vigilante e investindo nesse relacionamento, buscando a presença do Espírito Santo, como eu falei no outro vídeo, incessantemente, todos os dias. Jesus ele falou: sou o pão e a água. São alimentos do cotidiano. Coisas que a gente tem contato, a gente está sempre se alimentando todos os dias, de repente, de toda hora, no que diz respeito à água, principalmente. Então, por isso que ele se coloca assim, porque e o Espírito Santo é a mesma coisa, a presença do Senhor é a mesma coisa. Toda hora a gente está ali em oração, né? E toda semana reservar período de jejum, de consagração, de santificação a Deus, para buscar a sua face, para se encher do Espírito Santo. Porque existe um esvaziamento, vamos dizer assim. Todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2:4 a gente vê ali no Pentecostes. Todos foram cheios do Espírito Santo. Mas a gente vê uma coisa interessante, para corroborar isso que eu acabei de falar. Ó, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo de novo.
Em Atos 4:31, depois que eles já fazem um pouquinho da obra, pregam um pouquinho o evangelho, aí eles voltam, oram, e ali o lugar se move, o lugar onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios de novo do Espírito Santo. Por quê? Porque se encher do Espírito Santo não é um evento, não é um algo singular, né? Não é uma exclusividade para um momento, para um dia. Ah, eu fui batizado com o Espírito Santo. Ah, 1 ano, 2 anos atrás. Depois a pessoa não subiu mais um monte, não se consagrou, ou de repente, né, não foi para um lugar, porque a questão do monte é mais até mesmo o lugar isolado da santificação do que o próprio monte, mas também tem mistério no monte, é um outro assunto. Então, todo dia você tem que buscar se encher do Espírito Santo. Todo dia. E uns dias mais ainda, porque a gente sabe que tem dias que a gente está ocupado, tá trabalhando e tal, e tem outros dias, né, separados para isso. Então, todos os dias. Você se enche hoje, amanhã você precisa. Assim como você vai jantar num dia, quando chega de manhã, você já quer tomar café, porque você está com fome. Então, assim é o Espírito Santo. Você se encheu hoje, amanhã não significa. Você pode ter feito um jejum de 24 horas, 18 horas, de 3 dias. Chegou no dia seguinte, você tem que continuar orando, clamando ao Senhor pela presença do Espírito Santo. Então, seja cheio do Espírito Santo e comece a viver vitoriosamente a partir de hoje. Agora, ser vitorioso não é você ter muito dinheiro no banco, não é você ter um casamento feliz, vai muito mais do que, é muito além disso. É uma coisa assim que não dá para te explicar, dá para te orientar para você fazer. Busca o Espírito Santo que você vai ver. Seja batizado se você não foi, e inclusive compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus ele vai te guiar às pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Seja cheio do Espírito Santo. Se você quer alguma virtude, não ouça Hollywood. Se você quer alguma qualidade, se você quer algum aspecto da sua personalidade, do seu caráter, que seja mudado de verdade, isso pode acontecer. Não é a exposição a uma circunstância, como foi falado aqui no filme, não é pela exposição a uma circunstância que você vai conseguir desenvolver isso, mas é pelo investimento, é pelo relacionamento, é a busca do Espírito Santo que vai fazer com que você seja transformado ou transformada, que vai fazer com que você seja uma nova pessoa, assim como foi Saul, mas diferente no decorrer da caminhada. Aceitou uma aliança com o Senhor, foi cheio do Espírito Santo, continua caminhando, continua obedecendo. Usa aquele poder que Deus vai te revestir para obedecer e não para desobedecer. Usa a vida que Deus vai te dar, essa vida interior que ninguém pode te tirar. O corpo vai, mas a vida que o Senhor vai te dar, ninguém pode tirar. Você vai ter a vida eterna em Cristo Jesus. Então, que Deus abençoe a todos. Forte abraço. Nos encontramos no próximo vídeo, no próximo estudo.